Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal, né? Toda quinta-feira, às 7h27, nós estamos aqui e vamos falar sobre protocolo familiar, vamos falar sobre governança, sobre famílias empresárias e como prosperar nesse segmento, né? E eu vou te desafiar, porque hoje, por exemplo, o tema é fenomenal. Esse tema eu fiquei apaixonado quando a minha equipe passou aqui falar de profissional de sucesso e protocolo familiar. E eu quero inclusive contar a minha história, sabe? Então eu quero que você fique aqui, né? Se você vai assistir a essa gravação posteriormente, que você fique até o final, né? Para que você possa entender o que aconteceu comigo, né? O que acontece com os profissionais de um modo geral, né? Que possivelmente você vai se identificar ou vai identificar em uma situação que seja parecida com a sua ou com um amigo seu, né? Porque ser profissional liberal é um desafio, mas é um desafio muito agradável, né? Eu adoro ser advogado, trabalho com vários outros profissionais, né, aqui no protocolo familiar, principalmente contadores, principalmente administradores de empresa. Não são as pessoas que tá ali no dia a dia da empresa familiar, tá ali envolvida com as famílias empresárias, enfim, essa turma aí que recebe as primeiras informações, e é para essa turma que eu quero falar. Cara, nós vamos prosperar, nós vamos fazer bons trabalhos e nós vamos ganhar muito dinheiro. Eu vou te mostrar isso aqui, eu vou te provar isso aqui, né, que infelizmente esta realidade que está aí fora, esta realidade vinda das universidades, ela tem como ser melhorada. E eu digo isso por mim, né? Então, cai para dentro, vamos para o nosso bate-papo, vamos entender o universo das empresas familiares, milhares de empresas familiares, né, gente? Milhares, 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 milhares de empresas familiares. Dê um Google aí para você ver no gov.br, e você vai ver que são mais de 20 milhões de empresas familiares. É gente demais querendo o nosso serviço, é gente demais tendo dor no sentido de esses perrengues, né, dos conflitos, dos problemas societários, dos problemas patrimoniais, e você vai ajudar a resolver isso, porque eu ajudo a fazer isso, né? E olha que, veja bem, gente, eu nunca tive uma aula na faculdade sobre protocolo familiar. Eu nunca tive uma aula sobre isso, né? Eu descobri isso na vida. Então hoje é um dia de despertar, né? Hoje é um dia que você vai parar para pensar, gente, não é que é verdade, não é que dá para eu ter sucesso, dá para eu desenvolver esse trabalho aqui no meu escritório, na minha vida pessoal. Você nem precisa ter escritório, na realidade você nem precisa ter escritório, né? E eu conheço vários profissionais, né, da área de empresa familiar, de governança, que sequer tem escritório. Lógico, existe um cowork, né? Ele eventualmente ele vai ali, ou trabalha na casa dele de forma remota, enfim, atendendo os clientes dele, né? De forma às vezes semipresencial, né? Mas não necessariamente tem que ter escritório, né? Eu conheço vários profissionais. Eu estou em Belo Horizonte, né, gente? Para quem não sabe, a gente tem vários coworks aqui, muitos coworks muito bacana, e eventualmente eu até visito alguns, porque eu tenho parceiros lá, contadores lá. A gente tem uma comunidade, a gente tem um relacionamento enorme nesse mundo das empresas familiares, né? E eu vou te mostrar, né, e eu vou te provar que você que é profissional liberal, você pode ter sucesso nessa área. Por quê? Gente, tem
uma quantidade gigante de clientes aí fora, né? São mais de 20 milhões de empresas, né? E essas empresas, elas precisam continuar se profissionalizando, mas mais do que isso, a família precisa se profissionalizar. As empresas, de um modo geral, elas precisam ser profissionais, porque senão elas não se mantêm no mercado, não é verdade? Porque senão elas vão fechar. Mas você vê muitas empresas profissionais, mas a família, os sócios, não são profissionais. É aí que entra você. E aí que entra o protocolo familiar, né? Aí que entra a governança, né? Esse assunto que a gente trata aqui no nosso canal, especificamente sobre o protocolo, porque a governança já é um assunto mais amplo, né? O protocolo é uma parte da governança, né? Então você não tem que necessariamente fazer tudo, e eu nem faço tudo aqui, entendeu? Escolhe uma área, é igual medicina, gente, é igual medicina, né? Você tem médicos que são clínicos gerais, né? Mas quando você quer um assunto específico, você vai onde? Você vai num especialista, né? Então, assim, o especialista, ele é melhor remunerado, né? E não no generalista, né? Não no clínico geral, que a gente respeita muito, né? E também pode até prosperar, mas eu prefiro ir no especialista. Eu tenho um problema, por exemplo, né? Eu já fiz cirurgia, no joelho, aonde que eu fui? Eu fui no especialista, na é verdade. Então, se a empresa familiar ela tem um desafio, por exemplo, de resolver conflitos societários, resolver os perrengues ali dentro da família, ela vai procurar um profissional que trabalha com empresas familiares, que trabalha com governança, né? Especificamente, aqui no nosso caso, que trabalha com protocolo familiar, né? E aí nós vamos entrando nesse assunto maravilhoso e dizendo para você o seguinte: caramba, tem muito profissional que trabalha com protocolo familiar? Tem muita gente? Como é que é essa parada aí? Não tem, gente. Não tem muita gente. Muito pelo contrário. É muita pouca gente, né? Você tem um universo, eu já falei aqui, né, enorme de empresas familiares, mas são poucos profissionais, né? Se você pegar, assim, isoladamente considerado, você, por exemplo, advogados, nós temos em torno, eu peguei essa informação aqui, nós temos 1.334.000 advogados. É muito advogado, com certeza, mas isso é em torno aí de, como se diz, 6%, menos de 10% da quantidade de empresas que existem no Brasil. Você pega contadores. Sabe quantos contadores tem no Brasil? 525 mil contadores. É muito pouca gente. É muito pouca gente para esse universo de empresas. Gente, eu estou colocando esses números, são números oficiais, mas te garanto que nem todos esses contadores estão atuando, né? Nem todo mundo que é advogado atua, né? Estou pegando os números absolutos, né? E são números que estão lá na OAB, esses 525 mil está lá no Conselho Federal de Contabilidade, e a turma, né, que é merecedor de todo o nosso respeito, administradores, né, que são pessoas, né, parceiros fantásticos aqui, pessoas de extrema importância nas empresas familiares, tem um menor número ainda, 391 mil administradores no Brasil. Então, é muito pouca gente, né, para esse universo de possibilidades, né? De trabalhar com empresas familiares. Veja bem, não é que a gente não trabalha com empresas familiares, por evidente, né, gente? Nós trabalhamos com empresas familiares. Os advogados trabalham com empresas familiares, os contadores trabalham e os administradores também. Mas eu estou dizendo agora de um novo nicho. Você não precisa deixar de fazer a administração, a gestão que você já faz aí no seu cliente, né? Você não precisa deixar de atender a questão contábil. Não! Você que é advogado, continue prestando suas causas, etc., nesse primeiro momento, né? E aí depois você vai para ampliar, fazer isso que eu estou sugerindo aqui do
protocolo familiar. Então não é você deixar de ser administrador, deixar de ser contador, deixar de ser advogado. É descobrir esse universo das famílias empresárias. É mostrar para você que é possível prosperar, que é possível fazer diferente, igual eu faço. Quem me conhece sabe muito bem disso, né? E eu vivo falando isso aqui. Eu não aprendi isso na faculdade, pelo amor de Deus, gente. Nem tudo que cai na escola cai na vida. Isso é uma realidade. Nós precisamos de estudar, nós precisamos de fazer, seguir a regra, os ensinamentos lá da academia, da escola. Nós precisamos, e eu sou muito grato, né, por ter me tornado advogado, mestre em direito empresarial, escrito livros, enfim, publicado artigos. Eu sou muito grato a isso. Mas a faculdade não me ensinou a ganhar dinheiro na advocacia. A faculdade não me ensinou a captar clientes. A faculdade não me ensinou a descobrir esses novos mercados. O que a faculdade fez, e fez bem feito, foi me ensinar lei, legislação, análise dos códigos. Isso ela me ensinou, né? E ela ensina para todo mundo, né? Com maestria. A questão é que nem sempre os alunos são dedicados. Mas não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte: o que está acontecendo aqui fora, né? Esse mercado que tem aqui fora, extraordinário, né? Infelizmente, não é vivenciado lá na escola, não é vivenciado na academia. Então, você que é profissional liberal, você sabe disso, né? A escola não te ensinou a vender, a captar clientes, a ganhar dinheiro, a ser empreendedor. E isso aqui é empreendedorismo. Isso aqui está na sua cara e você ainda não viu, como eu não tinha visto. Sabe, eu já tenho 20, eu formei em 95, né? Esse vídeo está sendo gravado em 2023. Então, eu tenho 28 anos de formação acadêmica. Eu só descobri a governança familiar, eu só descobri as famílias empresárias há 18 anos, ou seja, eu já tinha 10 anos de advocacia. Cara, mas você não precisa passar por esses perrengues que eu passei. Você está tendo a oportunidade agora de descobrir isso antes, descobrir mais cedo, né? E falar, caramba, dá para ganhar bem, dá para fazer um trabalho de excelência nas famílias empresárias e ser bem remunerado. Porque o mundo mudou, gente. O mundo mudou e muita gente não se deu conta disso, né? Eu mesmo sou prova disso, porque eu ficava postergando, essa é uma questão de rede social, será que é bem assim, etc. Eu retardei, mas eu tive que dar um passo à frente. Coloquei o pé na água, como se diz, e comecei a nadar. E prosperei. Quem me conhece sabe disso, né? Eu prosperei e agora ainda mais trabalhando com empresas familiares. E você, que é profissional liberal, abra os olhos para isso. Abra os olhos para esta oportunidade que está batendo aí na sua porta, na sua frente, e você não está enxergando isso. As famílias mudaram, né? As relações sociais mudaram, as empresas mudaram, né? Tudo mudou, né? Então, assim, gente, vamos deixar de ser orgulhoso, vamos deixar de ser arrogante, né? E vamos reconhecer as nossas limitações e vamos dizer assim, dar um passo atrás como se fosse uma mola para depois dar um salto maior, né? Então, eu fiz isso, tenho feito isso, quem me segue nas redes sociais, eu faço isso, sempre levando conhecimento na área da governança familiar, mostrando para as famílias empresárias a importância de ter um bom protocolo familiar, de ter bons combinados, né, dentro da família. Para quê? Por quê, gente? Olha, conversa aí com o seu vizinho, conversa aí com o empresário, independente do tamanho do empresário, se é pequeno ou grande, todo mundo precisa disso aqui que eu estou falando. Todo mundo precisa. Ele talvez não seja o momento dele comprar. Tem muito isso. Às vezes você leva um assunto para a pessoa,
A pessoa sequer sabia que existia aquilo, é o caso do protocolo familiar, você leva para a pessoa e fala assim, olha, tal, faz muito sentido, mas não tinha pensado nisso, eu vou pensar melhor. Né? Normalmente ele volta. Normalmente fala, me explica melhor aquela parada ali, como é que é isso? Como é que eu posso fazer esses combinados? Como é que eu posso fazer isso lá na minha empresa, enfim, com os meus filhos? É o já da inteligência emocional, gente. Esse network, não deixa de ser um network, né? À medida que você conversa aí com seus amigos empresários, independente do tamanho dele, para você levar isso aqui e você mostrar para ele, cara, vem cá, você viu, você está vendo aí, de um modo geral, sempre tem problema de sucessão, sempre tem problema de briga de herdeiro. Existe um negócio, isso você conversando aí com o empresário, seu amigo, seu vizinho, enfim. Existe um negócio do direito chamado protocolo familiar, que é um combinado que se faz com os herdeiros, com seus filhos, um combinado de gestão, um combinado de proteção patrimonial, um combinado de prestação de contas, e aí você vai explicando para ele. Né? Mostra para ele, por exemplo, por exemplo, um prédio. Vamos imaginar que ele mora num prédio. Né? Normalmente as pessoas, nem todo mundo mora em prédio, né? Mas vamos imaginar que ele mora em prédio ou conheça a realidade de um prédio. Todo prédio, todo edifício tem um negócio chamado regimento. Regimento interno. O que é o regimento interno de um edifício? São as regras que aquele edifício tem, que aqueles moradores, ou aqueles inquilinos, enfim, aqueles profissionais, né, se um prédio for comercial que trabalham ali, tem que respeitar. Tem regras. Você já pensou se não tivesse um regimento interno nos edifícios? Poderia dar problema, poderia gerar algum tipo de mal-entendido, algum tipo de confusão. Gente, na empresa familiar a mesma coisa. Né? Na empresa familiar e principalmente, né, na família empresária é a mesma coisa. E não se tem isso lá dentro. Né? Claro que existe as chamadas regras postas, né? Aquelas regras de, olha, o pai muito rígido, a mãe, etc. Existe uma regra moral, mas enquanto os nossos filhos estão pequenos, eles nos respeitam. Depois que crescem, casam, aí o papo é outro. Aí o papo é outro. E essa turma, nós não temos mais poder sobre elas, né? Os filhos cresceram, os filhos casaram, os filhos né, saíram de casa e etc. Eles nos respeitam como pai, como mãe, né? Mas daí seguir o que nós estamos falando, aí é outra parada. E aí você mostrar isso para o cliente, né? A importância de ter um combinado por escrito, né? Foi assim, olha, vocês, irmãos, tá aqui, eu tenho uma empresa, eu construí essa empresa vai ser de vocês no futuro, e nós já vamos deixar alguns combinados. Né? Por exemplo, vamos imaginar uma família, 5 filhos. Pode ser que os 5 não estejam na empresa, pode ser que 4 tenha trilhado o caminho próprio, e só um, né, esteja trabalhando na empresa. Então, como é que nós vamos regulamentar essa questão? Como é que vai ser a definição de prolabore? Como é que vai ser prestação de contas? Né? Como é que vai ser, por exemplo, a regra, por exemplo, se algum herdeiro quiser sair da empresa? Enfim, isso, gente, você que é profissional liberal, você tem toda a condição e a isenção, né, a independência de fazer essa abordagem e explicar isso para o empresário. Agora, o difícil é o empresário, né, ele que está envolvido na operação, ele está envolvido no negócio, no dia a dia ali, é difícil ele pensar nisso. Né? Ele sequer sabe que existe essa solução. Né? Mas você está tendo a oportunidade agora de acessar esse material, de acessar esse assunto, e depois você vai pesquisar aí, entrar lá no nosso blog, lá no Protocolo Familiar, no Instagram. Depois você... Opa! Depois você vai pesquisar na internet sobre essa parada aí de
de protocolo familiar e você vai se instruir, né? Você vai pegar informações. Evidentemente, gente, esse protocolo familiar que eu me refiro aqui, ele só faz sentido para você que já tem uma bagagem, para você que, né, já passou pela escola de contabilidade, pela escola de administração, por exemplo, a escola de advocacia, né? Você já tem um alicerce, você já tem uma base. E eu me refiro a esses três profissionais, não necessariamente só eles, não. Eu sempre digo isso aqui no meu canal, né? Eu conheço, por exemplo, psicólogos que fazem um trabalho bacana na área das famílias empresárias, fazendo o protocolo familiar, né? Então, quando eu falo de profissionais liberais, eu não falo só de advogado, contador e administrador, né? Eu falo mais amplo. Hoje eu estou falando mais especificamente para vocês três, né? Contadores, administradores e advogados, porque são o que eu mais vejo, né? Mas não se limita a isso, né? Então, olha, você quer ter sucesso? Você quer fazer diferente aí no seu escritório, né, na sua vida profissional? Você tem que prestar um serviço diferente. Como é que você vai prosperar? Como é que você vai ganhar dinheiro repetindo, fazendo aquilo que todo mundo faz? Qual é o seu diferencial? Você não tem diferencial nenhum. Se você repete, né, por exemplo, um contador, ele vai receber lá uma escrita contábil de uma empresa. Ele vai dar um preço lá, X, um salário mínimo para acompanhar aquela escrita. O outro contador vizinho, por exemplo, às vezes dá um preço menor, dá um valor menor. Aí o cliente, né, aquela empresa, vai procurar aquele que está cobrando menos. E o mesmo se aplica às causas judiciais, o mesmo para os advogados, o mesmo se aplica aí às questões de administração para os administradores. Por quê? Você está fazendo mais do mesmo. Todo mundo faz isso, né? O mercado está cheio de advogado, o mercado está cheio de contador, de administrador, fazendo tudo a mesma coisa no segmento dele. Caramba, e se você apresentar esse negócio diferente aí no seu escritório, né, na sua vida profissional? Além de fazer administração empresarial, por exemplo, eu faço também isso. Aí a família, né, o dono da empresa falou: caramba, esse administrador aqui, esse cara é diferente, né? Esse cara é diferente. Eu tenho que conversar com ele, porque ele me falou algo que ninguém falou, né? Que ninguém falou. Porque essa turma que está saindo da faculdade, eles não aprenderam isso lá. Não foi ensinado isso para eles, né? Você aprendeu na vida, igual eu aprendi. Eu fui para as escolas, eu fui para a fundação, eu fui procurar esse novo conhecimento, né? E estou aplicando aqui, já faço isso há 18 anos, né? E prosperei. Ah, mas você não tem causas judiciais? Claro que eu tenho. Meu escritório tem causas judiciais. Eventualmente eu faço até audiência. Hoje não mais, né? Mas muito pouco, mas já fiz muitas audiências. Então, você não precisa deixar de ser administrador de empresa. Você não precisa deixar de ser contador ou advogado. Você vai continuar prestando esse tipo de serviço, mas você vai ter agora a cereja do bolo. Você vai ter o diferencial. Na proposta que você mandar para a empresa que quer te contratar, você vai falar disso. Eu duvido que o seu concorrente vai fazer isso. E esse vai ser o seu diferencial. Esse vai ser o detalhe, né, que vai fazer, que vai dividir a água, né, entre ficar no mesmo patamar normal e o patamar da prosperidade. Não é? Ah, Geraldo, é muito fácil você falar isso, porque você já tem toda essa bagagem, já tem toda essa experiência. Nada disso, gente. Começa a caminhada, deixa de ser frouxo. Pelo amor de Deus, para de postergar. Cai para dentro. Se você quer prosperar em algum ramo,
Você tem que romper os seus próprios medos, falar com você que eu não tive receio, não tive medo, e aí eles falam comigo às vezes, porque você é corajoso. Corajoso? O que é ser corajoso? Para mim, ser corajoso é ir apesar do medo. Não é falar com você que eu não tenho medo. É lógico que eu tenho medo. É evidente que eu tenho, né? Mas então, para mim, ser corajoso é agir apesar do medo, né? É você abordar esse tema com propriedade. Quando você chega, por exemplo, conversar com o empresário, eu vejo muito isso. Gente, eu converso com o empresário todos os dias. Todos os dias. E hoje eu já consigo, né? Como eu já cobro consulta, como eu já tenho uma expertise já de 18 anos, eu já me permito selecionar o cliente. Eu não vou atender qualquer empresa, né? Por exemplo, se é uma empresa menor, com todo respeito, eu vou indicar para um colega meu, que o custo dele é menor e etc. Né? A minha equipe já tem um preço diferenciado e etc. Todos precisam do mesmo serviço, mas às vezes aquela empresa não está na condição, por exemplo, de fazer um pagamento de um custo de hora técnica da minha equipe que é maior do que o meu amigo que está começando agora e o custo da hora técnica dele é menor, né? Então, à medida que você se profissionaliza, à medida que você cresce nesse mundo, isso te permite, então, aumentar o seu ticket, né? Isso permite você ganhar mais dinheiro. A experiência permite que você faça abordagens mais profissionais, né? Você seja mais assertivo, vá direto no assunto, vá direto no problema e você mostra os caminhos. Entenda a família, né? E aí, o empresário vai ver, caramba, eu não sabia disso. Que negócio maravilhoso. Que negócio espetacular esse tal de protocolo, né? Veja, entenda, gente, entenda. Viver é resolver problemas. Não existe essa parada que, eu fiz um protocolo familiar, eu fiz uma governança e está tudo certo, não vai ter problema nenhum, né? Não é isso que eu estou falando. Gente, os problemas, eles fazem parte da vida, né? Um dia, o cliente, né, eu me lembro, né, um empresário, ele disse que, eu não quero ter problemas mais, está tudo certo, eu não vou ter mais problemas. Eu falei, então chegou a hora de você morrer, porque viver é resolver problemas, né? Claro que eu quero problemas menores, né? Problemas mais simples de resolver, mas os problemas vão existir. Então não existe essa parada aí de você dizer, eu fiz um protocolo, eu estou blindado. Não, você está protegido. É diferente, você está protegido. Eu fiz um seguro de carro, não significa que eu não vou bater o carro, né? Mas acaso eu bata, eu tenho um seguro. É a mesma coisa do protocolo. O protocolo ele não vai dizer que você não vai ter problema, os sócios não vão ter problema. Não é isso. Pode acontecer de ter algum problema, mas se tiver o problema, eu já tenho uma forma de resolver, né? Esse canal de diálogo criado pelo protocolo familiar é extraordinário. Sabe o que me alegra no protocolo? Muito. Por exemplo, a transparência, as regras de prestação de contas. Isso é um canal fantástico na família. Quando você colocar aí no protocolo que você vai fazer, e eu tenho certeza que você vai fazer, que você é capaz de fazer isso aí para o seu cliente, né? Na hora que você fizer e você vê a coisa acontecendo, ou seja, a família conversando nas épocas que normalmente a gente coloca ali 2 vezes por ano prestação de conta, a lei estabelece 1 ano, né, pelo menos, tem que ter prestação de conta. Mas normalmente a gente faz aqui no escritório 2 vezes por ano as reuniões, enfim, depende de família para família. Quando você vê a família como sócios, né, como interessados no negócio da família, né, no negócio familiar, você vê aquela prestação de conta acontecer, você vê o diálogo acontecendo. Isso é muito bacana, o coração canta, né? Porque a parada aqui, gente, não é só ganhar dinheiro, você entende? Claro que eu preciso de dinheiro e a gente ganha, enfim, você vai ganhar super bem fazendo protocolo familiar. Mas não trabalhe focado
em ganhar muito dinheiro. Trabalho focado em prestar um serviço de qualidade, em fazer o seu melhor, porque você vai ser bem remunerado. Entendeu? Que é isso que acontece aqui. Você será bem remunerado fazendo um bom trabalho. Né? Então, o trabalho vem primeiro, a entrega vem primeiro e a remuneração ela é proporcional, ela é em consequência disso. Então, pegando o raciocínio anterior, quando você vê o protocolo agindo, vamos dizer assim, quando você vê a profissionalização da família, a família se reunindo, né, na prestação de contas, né, a família não tendo ali aqueles conflitos velados, né, porque existem os conflitos velados na família, né, e eles vão se avolumando, e eles vão se avolumando. E aí um dia, pá, explode. Entendeu? Não com o protocolo familiar. Não com essa ideia que eu estou trabalhando aqui com você. Né? E aí você pode dizer para mim, Geraldo, mas isso é real? Isso é verdadeiro? Caramba, minha agenda está cheia. Se você me telefonar, se você ligar lá para o meu escritório para pedir uma reunião comigo, enfim, com algum profissional nosso, você vai conseguir, sim. Né? Mas não vai ser no dia, né? Vai marcar uma data para você, né? E você vai ser avisado do valor da hora, cobra-se por fazer esses atendimentos, que é normal, né? Você vai no médico, o médico cobra a sua consulta também. Isso é normal fazer essas cobranças, né? E isso demonstra o quê? Um trabalho de qualidade, né? Um algo novo que você está oferecendo. E você já viu, por exemplo, às vezes a gente vai né, em algum restaurante, ou às vezes a gente vai em algum local que tem uma comida diferente, uma comida nova, um algo novo, ou às vezes uma loja que chegou uma roupa diferente, né? Mulher principalmente, eu também adoro, né? Eu quero ver, isso cai bem para mim, cabe no meu bolso, eu quero comprar. Né? Aquilo é diferente, aquilo é novo, né? Só eu tenho. Né? Caramba, olha para você ver, gente. Olha para você ver. Quando você for aí pesquisar, você vai ver, né? Das 20 milhões e 600 e tantas mil empresas. Sabe quantos tem essa parada que eu estou falando aqui com vocês? Menos de 100 mil. É muito pouca gente, concorda? 0,5%. 0,5% tem essa governança, tem esse protocolo familiar, entendeu? Aí quando você mostra para o cliente, gente, é novo, está surgindo agora. Não é tão novo assim, entende? Não é tão novo assim, mas para as empresas familiares, e normalmente são empresas tradicionais, né? O pai ali muito, né? Pessoa muito séria, mas não está aberto a estas novidades, não é verdade? Aí quando você mostra isso e mostra assim, olha, tem um caminho aí, uma oportunidade gigante. O seu concorrente vai fazer, a sua empresa, seu amigo vai fazer também. Ele está se profissionalizando também, ou ele precisa se profissionalizar, não é isso? Então, caramba, isso, você mostrar essa realidade para o cliente, né? Que é algo diferente, algo que ele pode agregar na família dele, na empresa dele, ele vai ter uma tendência para fechar. Né? E veja, gente, que eu vejo aqui no dia a dia, caramba, por que eu não aprendi isso antes? Né? Por que eu não aprendi lá na faculdade a ver? Por que não me ensinaram isso lá na faculdade? Né? Ensinar a captar clientes. Né? Não me ensinaram. Talvez pode ter ensinado para você. Né? E eu não faltava de aula, então não me ensinaram isso. Não me ensinaram a ganhar dinheiro, não me ensinaram a ser empreendedor, né? Infelizmente, só que o empreendedorismo hoje é uma realidade e você tem que aprender isso, né? Então, se você quer prosperar, e eu sei que você quer prosperar, você tem que entender de empreendedorismo, você tem que entender essa parada de ser empreendedor. Empreender, gente, aí na sua realidade. Ah, eu moro no interior e aqui, caramba, existe uma internet, existe um mercado gigante. Eu mesmo atendo clientes de diferentes regiões do Brasil e eu não vou até eles, né? A internet me proporcionou isso.
né? Então você tem que entender o jogo, você tem que entender esta nova realidade, né? Você tem que se adaptar a essa nova realidade. O mundo mudou. O mundo mudou. Ah, meu escritório é simples. O cliente nem quer ir no seu escritório. Não precisa se preocupar com isso, não. O cliente nem quer ir no seu escritório e às vezes ele está lá no Rio Grande do Sul, lá no norte ou no norte do país. Ele nem pode ir ao seu escritório, entendeu? Então ele está preocupado o seguinte: esse profissional, ele conhece do assunto que ele está me oferecendo, né? Ele tem autoridade. Então prove isso para ele, né? Que você entende do riscado, que você sabe o que você está fazendo, sabe o que você está oferecendo. Mostre para o seu cliente os benefícios que esse protocolo vai trazer para a família dele. E você vai ver o seguinte, que a possibilidade de fechar é muito grande. Gente, mas mais do que isso, sabe o que você tem que fazer? Pegar esse relacionamento que você já tem, de clientes que eventualmente você já tem, e leve esse assunto com ele. Peça uma reunião com ele, por exemplo, ou mande um e-mail, enfim. O ideal se você pudesse conversar com ele, ou por telefone, enfim, ou presencialmente, se isso for possível aí na sua realidade, né? Para você dizer o seguinte: olha, o nosso escritório de contabilidade, por exemplo, vai passar a ofertar esse serviço também. Esse serviço é assim, 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 assim. Olha, aquele cliente que você abordou pode até não fechar com você naquele momento, né? Porque ele não conhece o assunto, é normal ele não fechar com você, né? Você está só apresentando aquela novidade que chegou aí no seu escritório. Aí você vai mostrar para ele, o cliente no mínimo ele vai pensar, caramba, o meu contador, o meu administrador, o meu advogado, esse cara pensa fora da caixa. Esse cara, ele está trazendo algo novo para mim. Então, no mínimo, você está mostrando para o seu cliente, né, mostrando aí para o seu prospect que você é um cara diferente, que você não se limita a fazer aquilo que todo mundo está fazendo. Só isso já vai ser um grande diferencial. Só isso já vai estar na dúvida, né, quando tiver duas propostas aí para esse cliente que você abordou, na dúvida, mesmo a sua proposta sendo maior, é bem provável que ele vai te contratar. Porque você mostrou para ele o quê? Valor, não preço. Você mostrou para ele valor. Você mostrou para ele autoridade. Você mostrou que você não está parado no tempo, né? Que você se preocupa em se atualizar, você preocupa em estar, vamos dizer assim, antenado com a nova realidade do mercado. Porque o mundo mudou, e muita gente não se deu conta disso, né? Trabalhe isso com a sua equipe, se você, né, não trabalhar sozinho, né? Porque às vezes, quando eu comecei, por exemplo, lá e tal, o escritório era pequenininho, né? Tem muitos que começam aí a jornada sozinho, né? A empresa sou eu, né? Só tem ele, tá tudo bem, não tem problema. É assim mesmo que funciona. A caminhada ela começa assim, né? Sozinho, não tem problema. E aí, à medida que o caminho, a coisa vai acontecendo, você vai trazendo pessoas, não necessariamente os colaboradores, mas pode ser parceiros, né? Eu mesmo aqui no escritório, a gente já tem mais tempo de caminhada, a gente faz muita parceria, né? Às vezes eu preciso, por exemplo, de um psicólogo ou um assistente social, às vezes o assunto naquela família já está um assunto mais complexo, né? Porque você vai pegar umas paradas aí muito engraçadas, muito louca, né? De famílias que já têm conflitos instaurados, né? E você vai precisar de outros profissionais com outras competências para te ajudar. Isso é normal e que bom que tenha, que você traz mais gente para trabalhar com você, você vende o serviço dessas pessoas, você vai ganhar em cima do trabalho que elas vão prestar e o empresário vai ficar satisfeito, né? Porque você está se empenhando para resolver o problema dela.
Gente, veja bem, é engraçado porque eu sempre gosto de fazer essas pesquisas, sabe? Eu vejo assim, quanto, por exemplo, ganha um profissional? Em média, em média. Aí eu estava até olhando, aqui do meu lado até fiz uma anotação sobre isso, sobre remuneração. Né? Como é que os profissionais são remunerados? Não necessariamente esses profissionais que nós estamos falando aqui, né? Às vezes, quando os jornais citam, né, na própria base aí oficial tem informações também sobre isso. E eu vejo, gente, de um modo geral, esses profissionais liberais ganham muito pouco, né? Ganham muito pouco porque você vai achatando, né, a sua remuneração, né? A internet chegou, os aplicativos chegaram e tudo muda. Tudo muda. Então, se você não mudar, você vai cair nessa regra geral aí. Ó. Você vai fazer parte desse universo de pessoas que é o mais do mesmo, não se atualizaram. Aí você vai dizer lá para o senhor, olha, quanto está achatada, por exemplo, a remuneração dos contadores, dos advogados. Nossa, demais da conta. O advogado recém-formado, ele sai da universidade, é muito difícil ele ganhar dinheiro. É muito difícil ele ganhar dinheiro se ele for por esses meios tradicionais, né? E infelizmente, ele acaba indo pelos meios tradicionais. Mal sabe ele que existe um universo de oportunidade nas empresas familiares, na governança familiar, que ele pode prosperar, né? Que ele pode ganhar dinheiro. Né? Os administradores, por exemplo. Gente, sabe o que eu acho engraçado? É o seguinte, por exemplo, principalmente o contador e o administrador, mais do que o advogado. Eu acho que esses dois, aí no caso o administrador e o contador, ele tem assim muito mais chance de prosperar que o advogado, sabia? Porque ele se relaciona mais com a empresa, né? Porque a formação dele é para isso. O advogado, ele é formado para brigar juridicamente, né? Ah, qualquer coisa, eu vou fazer um processo, eu vou te processar, converso com o meu advogado, aquela parada toda, né? Então, o advogado, ele é muito preparado lá na academia para um embate, né? Em diferentes segmentos. E o contador não, já é mais para resolver as questões ali, o dia a dia contábil da empresa, o administrador também, né, para resolver a questão de gestão, etc. Então, esses dois últimos, eu acho que eles têm mais facilidade, assim, no sentido de se relacionar mais com a empresa, né, tá mais direto na empresa, ou falar mais a linguagem do empresário. Né? Quando você fala com o empresário, por exemplo, o contador chega lá, por exemplo, e fala com ele, vou imaginar, né? Não sou contador, estou só imaginando. Fala assim com ele, eu consegui, por exemplo, reduzir esse imposto, olha, recalculei aqui, o seu pagamento será menor. Isso soa bem nos ouvidos dele. Né? O administrador, por exemplo, olha, eu fiz um planejamento aqui e tal, nós vamos fazer assim, nós vamos faturar mais. Olha, isso é música para um empresário. Com certeza, isso soa bem para ele, né? Então, nesse aspecto, eu acho que facilita muito para o contador e para o administrador. Ele já está na empresa, já está conversando com a empresa e etc. Porque o advogado tem muito possibilidade também, mas o advogado ele não lida só com o empresário. Né? Às vezes você recebe aí, por exemplo, no seu escritório, demandas, por exemplo, de, sei lá, um acidente de carro, ou enfim, algum perrengue ali, alguma causa, que não é necessariamente, o cara não é empresário, né? Então, você não lida só com empresários, né? Lida também com empresários, mas não é só. Então, use dessas possibilidades, ou dessas oportunidades para quê? Para mostrar o seu trabalho, para fazer o quê? Network. Que é algo que, aliás, gente, nós não aprendemos na faculdade. Né? Isso nós aprendemos na vida, né? Fazer relacionamentos, né? Vender o meu peixe. Quem sou eu? E o que eu faço de diferente do meu concorrente, né? E quando eu falo concorrente, quando eu falo concorrente, não é no sentido assim, é uma concorrência predatória, não é nada disso, né? Mas
um concorrente no sentido assim, de poder oferecer um outro preço, um outro valor diferente do seu, etc. Não deixa de ser concorrente, né? Mas nós respeitamos os nossos concorrentes, respeitamos os nossos colegas, né? Mas aqui o papo é, gente, mostrar para vocês, e eu tenho feito isso, já faço isso há muitos anos, né? Despertar em vocês o mundo da governança, né? O mundo do protocolo familiar. Esse mundo inexplorável, né? Esse mundo de oportunidade. Esse mundo não conhece ainda, esse mundo que não lhe foi apresentado, esse mundo que precisa de profissionais iguais a você, né? Que quer prosperar, profissionais que quer prestar um bom trabalho, que quer fazer diferente, né? E esse é o propósito aqui do nosso canal, a gente divulgar conhecimento, a gente divulgar estratégias para que você faça o melhor, para que você venha entender dessa parada aqui, entender desse protocolo e fazer abordagens assertivas, né? Oferecer trabalhos de qualidade e ser muito bem remunerado para isso, né? É isso que faz a diferença, né? É isso que nós precisamos, né? Que você que quer trabalhar com famílias empresárias entenda, né? Você não vai achar isso na faculdade, né? Se você está imaginando, né, que eu deveria, esquece, isso não está na faculdade, está aqui fora. Isso está aqui fora. E você tem que pôr o pé na água, você tem que cair para dentro, entender isso. Tudo bem, se você não quer fazer protocolo familiar, beleza. O direito que você tem, mas encontre outra coisa, pelo amor de Deus. Encontre outra coisa. Não faça o mais do mesmo, né? Porque os seus colegas, né, os outros profissionais liberais estão fazendo tudo a mesma coisa. E esse cara, eles não vão prosperar, eles vão ter um bom carro ali, etc. E tal, mas vão estar fazendo o mais do mesmo, né? Estão competindo com o quê? Com preço. Né? Eu passo um preço aqui de uma demanda, você que é advogado passa um preço menor para aquela mesma demanda, você acha que o cliente vai onde? Vai em quem tiver cobrando mais barato. É o normal. É o normal isso. Agora, se você provar para ele que além de ser um bom advogado, de fazer um bom trabalho ali naquela questão que lhe foi apresentada, se você mostrar algo mais, você vai no mínimo despertar curiosidade para o seu cliente. Mostra para o seu cliente, por exemplo, os perrengues que é um inventário. Ou vai me dizer que você nunca ouviu falar ou viveu na família aí problemas de inventário. Todo mundo já teve um perrengue desse. É terrível. Terrível isso. Os processos de inventário não acabam. O processo de inventário é caro. O processo de inventário sempre vem acompanhado de um conflito. Mostre para ele, por exemplo, o seu cliente, né, o seu pretenso cliente, que você tem um remédio para isso. Entendeu? Que esse documento, protocolo familiar, que esse assunto, governança familiar, né, pode resolver e resolve. Gente, veja bem, você acha que rico, essas famílias aí de televisão, você acha que esses caras fazem inventário, por exemplo? Você já viu algum inventário, por exemplo, sei lá, pessoal da Aldebrecht, pessoal da Marinho, lá da Rede Globo? Você viu alguma notícia de inventário? Não tem. E, gente, se tivesse, seria milionário o imposto que eles pagariam. Rico não paga. Sabe por que não paga? Porque tem bons profissionais, né, que oferecem estratégias para ele e eles usam das estratégias legais e eles estão certos. Você também vai comprar uma passagem aérea, suponhamos. Você tem a possibilidade, sei lá, de comprar ali com dinheiro e tal, tanto. Aí você tem a possibilidade de comprar com milhas, que é muito mais barato. Você vai fazer o quê? Você vai para o caminho melhor. E é isso que eu estou te apresentando aqui. Um novo caminho, né? Um caminho diferente, um caminho pouco utilizado, né? Um caminho
de múltiplas possibilidades. Eu falei para você lá no início, né? São 20 milhões e 600 mil empresas no Brasil. É gente com força. É CNPJ com força. E desses 20 milhões de empresas, só 100 mil fizeram o que eu estou falando aqui. E aí você fica aí, oferecendo contabilidade normal, administração normal, assessoria jurídica normal. Cara, faça algo diferente aí no seu escritório, enfim, na sua oferta de trabalho. Isso que vai te levar para um outro nível. É isso que me fez prosperar. E quem me conhece sabe disso. Né? Eu sempre, desde cedo também, eu sempre quis fazer diferente. Na escola, por exemplo, os meus colegas, e de vez em quando eu converso com eles, eu sempre pensei diferente. Foi, tem aquilo, tem que fazer alguma coisa, não sei o que é, mas tem que fazer diferente. Por exemplo, porque a maior dificuldade, inclusive, que todo estudante tem, né? Eu não tinha dinheiro, como a maioria dos estudantes também não tem dinheiro, né? Então eu tinha que inventar fórmulas. Depois eu posso até contar para vocês o que eu já fiz, né? Empreendendo dentro da minha realidade, né? Dentro da minha realidade. Né? Quem me conhece sabe de onde que eu saí. Né? Eu nasci em fazenda, nasci na roça, nasci no mato, né? Numa maior dificuldade e vim e falou, eu vou vencer. Eu vou vencer. Então eu quero te ensinar isso. E é isso que eu trato aqui. Entendeu? Eu quero divulgar esse conhecimento. Por quê? Ele é bom para mim, ele é bom para você, ele é excelente para o seu cliente. Ou seja, o ganha-ganha. Gente, para eu ganhar, você não precisa de perder. Entende? Todo mundo. Aliás, as relações comerciais verdadeiras, elas só funcionam assim, no ganha-ganha. Né? Todo mundo pode ganhar. Agora, eu não vou fazer mais do mesmo, né? Eu vou fazer diferente como eu acho que tem que ser. Né? Isso é interessante para mim, isso é legal. Né? Esse protocolo familiar, isso é legal? Não, isso é legal, né? Tem previsão, isso é interessante. Né? Vocês já viram, gente, lá naquela sigla lá, ESG? Já viram, né? Eu acho que todo mundo já viu. Né? Mas você não sabe o que é ESG. Nem precisa saber, mas vou te explicar. Né? O siga em inglês, né? O E é do meio ambiente, o S de social e o G da governança. Né? O nosso pilar de todo o protocolo familiar, ele está na governança. Agora, uma governança para a família empresária, né? Que é a grande alavanca do negócio no Brasil. Né, gente? 95% das empresas existentes no Brasil são empresas de controle familiar. Né? Você identifica a família que é dona, identifica o cara que é dono, você consegue saber quem é o cara que manda. E esse cara que você vai conversar com ele. Esse cara que você vai levar esse assunto da governança familiar, esse cara que você vai levar o assunto do protocolo familiar. E é esse cara que vai te levar para um novo nível. Né? Então, hoje é um dia de despertar, hoje é um dia que você está tomando conhecimento desse protocolo familiar e eu quero verdadeiramente que você venha para cá, se inscreva aqui no nosso canal, né? Entenda mais do protocolo familiar, né? Para que você possa colocar esse trabalho, né? Esse novo trabalho aí no seu portfólio. Né? Então você vai passar a oferecer protocolos familiares aí na sua empresa de administração, no seu escritório de advocacia, no seu escritório contábil, você vai apresentar isso aí para o seu cliente, né, para o seu amigo, enfim, para o empresário que você tiver relacionamento. E mostrar para ele que é possível ele melhorar essas relações societárias que, infelizmente, estão desgastadas, porque as empresas familiares têm esses desafios, né? Que a empresa familiar é uma sociedade de sócios que não se escolheram. Né? Então, é de extrema importância haver
combinados, né? Então, se você quer prosperar, e eu sei que você quer prosperar, né? Você vai entender, você vai aprender essa parada, né? Vai entrar lá, por exemplo, no nosso blog, lá no ggsdv.com, pesquise lá sobre o material que nós temos lá, pesquise na internet, vem para cá, entendeu? Vamos entender isso. E aí você vai passar a oferecer esse trabalho. E você vai ver que você será muito bem remunerado, né? Seja um advogado diferente, né? Seja um contador diferente, seja um administrador diferente, né? Não vamos fazer igual está sendo feito, né? Nós respeitamos nossos colegas, mas eu não sou o meu colega, eu sou eu, né? E eu quero fazer o meu melhor, né? E não vem reclamar de tempo. Todo mundo tem o mesmo. Se está uma coisa que todo mundo tem igual, é tempo, né? Eu posso ter mais ou menos dinheiro que você, mas em tempo nós temos o mesmo, 24 horas por dia, né? Então nós vamos tirar um tempinho, vamos entender essa parada aqui de protocolo familiar e vamos passar a oferecer isso para os nossos clientes, né? Vamos plantar, vamos irrigar esse plantio que ele vai prosperar e você terá bons frutos, você terá boas colheitas, porque eu tive boas colheitas, estou tendo boas colheitas com isso e você também vai ter. Vários profissionais já estão tendo e você vai plantar em uma terra fértil, em uma terra de oportunidade. Eu já mostrei aqui, não vou falar de novo, são milhões de empresas que tem no Brasil e pouquíssima gente que está fazendo protocolo familiar. Ok? É um convite que eu faço. Venha aprender protocolo familiar, né? Se inscreva aqui no nosso canal, né? Mande também para os seus amigos, se fizer sentido aí para você, para que ele também possa ter conhecimento sobre essa novidade e entenda essa parada, né? Entenda essa parada e comece a oferecer serviço aí no seu escritório, né? Você vai ver que em breve, né, o quanto de coisa boa, quanto de cliente, quanto de transformação você vai fazer na vida das pessoas. Isso é ser um profissional liberal de sucesso, né? Isso é ser diferente. Isso é oferecer algo mais, né? Então, faça isso, né? Não se acomode. Não faça o que todo mundo está fazendo. Seja um profissional diferente, né? Seja um profissional que prospere a cada dia, né? E venha ter sucesso. De coração, é isso que eu desejo para você. De coração, é isso que eu faço, as entregas que eu faço, e quem me conhece sabe disso, né? E eu vou te levar para um próximo nível, né? Lá na frente você vai ver que valeu a pena. Ok? Olha, gente, só para lembrar, nós já estamos terminando o nosso encontro, né? De toda quinta-feira. Toda quinta-feira, né, às 7h27 da manhã, nós estamos aqui nos encontros falando sobre o protocolo familiar. Ok? Por hoje é só. Até a próxima.